Ser gremista é viver cada jogo com intensidade, sabendo que o futebol sempre reserva momentos inesperados. Às vezes são noites de pura alegria, outras vezes de tensão. Em algumas ocasiões a emoção mistura vitória e tristeza no mesmo instante. Foi exatamente isso que aconteceu em mais uma partida marcante do nosso tricolor. A arena estava novamente pulsando. Como sempre acontece quando o Grêmio entra em campo diante da sua torcida, o estádio parecia empurrar o time a cada minuto. A atmosfera era de confiança. O torcedor acreditava que o time poderia conquistar mais uma vitória importante. E o Grêmio entrou em campo com essa mesma mentalidade. O time demonstrava organização desde os primeiros movimentos da partida. A equipe buscava controlar o jogo, trocando passes e tentando ocupar bem os espaços. Era possível perceber que o plano de jogo estava claro para todos os jogadores. Mesmo com algumas mudanças na escalação, o time manteve a competitividade. Os atletas que receberam oportunidade mostraram vontade e intensidade. Isso demonstrava que o elenco estava preparado para responder quando necessário. No meio-campo, o Grêmio tentava construir jogadas com inteligência. A equipe buscava acelerar quando surgiam espaços e diminuir o ritmo quando era necessário controlar o jogo. Esse equilíbrio é algo fundamental em competições longas como o Campeonato Brasileiro. O adversário tentava resistir, mas o Grêmio mostrava superioridade na maior parte do confronto. A defesa tricolor mantinha a organização. O sistema defensivo parecia atento a cada investida do rival. O goleiro praticamente não era exigido durante boa parte da partida. Isso mostrava o controle que o Grêmio exercia sobre o jogo. A torcida percebia isso claramente. Cada recuperação de bola era comemorada nas arquibancadas. Cada jogada ofensiva aumentava a expectativa por um gol. E o gol finalmente veio. Em uma jogada que começou com bola parada, o Grêmio levou perigo para a área adversária. A bola se transformou em confusão dentro da área. E no meio daquele rebote surgiu o primeiro gol da noite. O estádio explodiu de alegria. O torcedor gremista comemorava com a sensação de que o time estava no caminho certo. Mas o jogo ainda tinha muito para acontecer. O Grêmio continuou pressionando. O time buscava ampliar a vantagem. Os jogadores demonstravam confiança. As oportunidades continuavam surgindo. Alguns chutes perigosos passaram perto do gol. Outros foram defendidos pelo goleiro adversário. Mas a sensação era clara. O segundo gol estava próximo. E ele veio no início da segunda etapa. Em uma jogada rápida, o Grêmio conseguiu ampliar o placar. Foi um momento de explosão na arena. O torcedor vibrava com a vantagem construída. O time parecia caminhar para uma vitória tranquila. Mas o futebol às vezes muda completamente o clima de um jogo em poucos segundos. E foi exatamente isso que aconteceu. Em uma disputa de bola no meio-campo, ocorreu um lance que chocou todos no estádio. Marlon caiu de maneira muito forte após a dividida. Logo ficou claro que algo grave havia acontecido. Os jogadores começaram a colocar as mãos na cabeça. Alguns se aproximaram com expressão de preocupação. O silêncio tomou conta da arena. O que antes era festa se transformou em apreensão. A imagem da lesão deixou todos impactados. Companheiros de equipe ficaram visivelmente abalados. Alguns atletas não conseguiram esconder a emoção. Houve lágrimas dentro de campo. A torcida, que até então comemorava, passou a demonstrar apoio. Quando Marlon foi retirado do campo, o estádio inteiro passou a gritar seu nome. Foi um momento de união. Um gesto de carinho e respeito ao jogador. Ele respondeu com um gesto de agradecimento. Mesmo diante da dor, demonstrou força. Aquele instante marcou profundamente todos que estavam presentes. Depois daquele momento, o jogo já não parecia o mesmo. Era difícil voltar a pensar apenas em futebol. Mesmo assim, a partida precisava continuar. A comissão técnica reuniu os jogadores. O pedido era claro: terminar o jogo lutando pelo companheiro. Honrar o colega que havia deixado o campo lesionado. E o time respondeu com seriedade. Os minutos finais foram disputados com concentração. Mas o sentimento geral era diferente. A vitória parecia quase um detalhe diante do que havia acontecido. Quando o árbitro apitou o fim da partida, houve comemoração. Mas também havia um clima de reflexão. O Grêmio conquistava 3 pontos importantes. Mantinha uma sequência positiva. E demonstrava força dentro de casa. Ao mesmo tempo, todos pensavam na recuperação de Marlon. O futebol às vezes é assim.
Mistura alegria e tristeza em uma mesma noite. A vitória foi importante. Mas o sentimento mais forte naquele momento era de solidariedade. A torcida gremista mostrou mais uma vez sua grandeza. Porque ser gremista também significa apoiar nos momentos difíceis. O time saiu de campo com um resultado positivo, mas também com a certeza de que o grupo estava unido. Aquela noite teve 3 momentos muito claros. Primeiro veio a expectativa. Depois a comemoração dos gols. E por fim, a emoção profunda causada pela lesão. Uma partida que será lembrada por muito tempo. Porque não foi apenas um jogo. Foi uma história cheia de sentimentos diferentes. E para o torcedor do Grêmio, ficou a certeza de que o time lutou até o fim. Lutou pelo resultado. Lutou pelo companheiro. E lutou representando uma torcida apaixonada. Se você também vive cada jogo do tricolor com emoção, continue acompanhando o canal para mais notícias e histórias do nosso imortal. E claro, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse conteúdo com outros gremistas apaixonados pelo nosso Grêmio. Quando se fala em Grêmio, é impossível separar o clube de sua paixão, de sua história e da intensidade com que cada decisão tomada dentro do clube ecoa no coração da torcida. Nos últimos dias, um rumor começou a ganhar força nos bastidores e rapidamente tomou conta das conversas entre gremistas nas redes sociais, nos grupos de mensagens e nas arquibancadas. A especulação que circula aponta que o treinador do Grêmio teria tomado uma decisão forte nos bastidores e afastado um dos craques do elenco por conta de questões disciplinares. Ainda não existe confirmação oficial, mas a história tem mexido profundamente com o sentimento da torcida tricolor. O clima no entorno do clube mudou rapidamente assim que começaram a surgir comentários sobre o suposto afastamento. Torcedores começaram a tentar entender o que estaria acontecendo internamente no clube, já que o jogador envolvido na especulação é considerado uma peça importante dentro do elenco. A possibilidade de que um atleta desse nível esteja enfrentando problemas disciplinares naturalmente gera surpresa, preocupação e muitas perguntas. Para quem acompanha o Grêmio diariamente, sabe que o ambiente no clube sempre foi marcado por exigência e por uma cultura de comprometimento com a camisa. Vestir o manto tricolor significa carregar uma história gigantesca, construída com títulos, superações e momentos inesquecíveis. Por isso, quando surge qualquer rumor envolvendo indisciplina, o assunto ganha proporções enormes dentro do universo gremista. Nos bastidores do futebol, é comum que decisões fortes sejam tomadas sem que todos os detalhes cheguem ao público. Muitas vezes, treinadores precisam agir de forma firme para preservar o ambiente do elenco e garantir que todos os jogadores estejam alinhados com os objetivos da equipe. É justamente esse tipo de cenário que muitos torcedores começaram a imaginar diante da notícia que circula nos bastidores. Segundo comentários que começaram a surgir em círculos próximos ao clube, o treinador teria ficado bastante incomodado com uma situação envolvendo comportamento fora do padrão esperado dentro do elenco. A atitude teria sido considerada inadequada para o momento da equipe, especialmente em uma fase importante da temporada, quando cada detalhe pode influenciar diretamente nos resultados dentro de campo. A postura do treinador, caso realmente tenha ocorrido o afastamento, indicaria uma mensagem clara para todo o grupo. No futebol moderno, a gestão de elenco é tão importante quanto a parte tática. Manter o grupo unido, comprometido e focado é uma das tarefas mais difíceis dentro de um clube grande, e muitas vezes isso exige decisões que podem parecer duras à primeira vista. Entre os torcedores, a repercussão tem sido enorme. Há quem defenda completamente a postura do treinador, acreditando que disciplina e respeito às regras internas precisam estar acima de qualquer nome ou status dentro do elenco. Para esse grupo de gremistas, ninguém é maior que o Grêmio, e qualquer atitude que vá contra o espírito do clube precisa ser tratada com firmeza. Por outro lado, também existem torcedores que demonstram preocupação com a possível ausência de um jogador considerado decisivo. Em um campeonato longo e competitivo, cada peça do elenco pode fazer a diferença em momentos importantes. Perder um atleta talentoso, mesmo que temporariamente, sempre levanta dúvidas sobre o impacto que isso pode causar dentro de campo. É justamente esse equilíbrio entre disciplina e rendimento esportivo que muitas vezes coloca treinadores diante de decisões extremamente delicadas. O futebol é feito de emoções, mas também de gestão de grupo. Quando um treinador toma uma atitude forte, ele está pensando não apenas em um jogador específico,
mas no comportamento coletivo do elenco. A torcida do Grêmio sempre valorizou a entrega dentro de campo. O torcedor gremista reconhece quando um jogador luta pela camisa, quando corre até o último minuto e demonstra respeito pela história do clube. Esse espírito de luta é uma das marcas mais fortes da identidade tricolor, algo que atravessa gerações e conecta o passado glorioso com o presente. Por isso, qualquer situação que envolva possível indisciplina acaba gerando discussões intensas. O torcedor quer entender o que aconteceu. Quer saber se houve realmente uma atitude que justificasse uma decisão tão forte. Principalmente, quer ter certeza de que o clube está agindo da melhor forma para proteger seus valores. Enquanto as informações oficiais não aparecem, o que existe é uma mistura de expectativa e curiosidade. Os rumores continuam circulando e cada nova especulação aumenta ainda mais o debate entre os gremistas. É o tipo de história que mostra como o futebol vai muito além dos 90 minutos dentro de campo. Dentro do vestiário, situações como essa costumam ser tratadas com muita cautela. Técnicos e dirigentes sabem que qualquer informação divulgada de maneira precipitada pode causar ainda mais repercussão externa. Por isso, muitas vezes o silêncio do clube acaba alimentando ainda mais a curiosidade da torcida. O que se sabe é que o treinador do Grêmio sempre demonstrou ter uma postura firme na condução do elenco. Desde sua chegada, ele tem reforçado constantemente a importância de disciplina, comprometimento e respeito às normas internas do clube. Essas características fazem parte de seu estilo de liderança. Se o afastamento realmente aconteceu, muitos torcedores acreditam que a decisão faz parte dessa filosofia de trabalho. O treinador estaria tentando estabelecer um padrão de comportamento que garanta foco total nos objetivos da equipe durante a temporada. A história do Grêmio mostra que o clube sempre valorizou a união do grupo acima de qualquer individualidade. Grandes conquistas tricolores foram construídas com elencos que colocavam o coletivo acima de tudo. Essa mentalidade continua muito presente na forma como o torcedor enxerga o futebol. Por isso, mesmo diante de um rumor envolvendo um craque do time, muitos gremistas preferem confiar que as decisões internas estão sendo tomadas pensando no melhor para o clube. Afinal, o objetivo maior sempre será ver o Grêmio forte, competitivo e brigando por títulos. Ao mesmo tempo, existe a esperança de que, caso tenha ocorrido algum problema disciplinar, tudo possa ser resolvido rapidamente. O futebol também é feito de reconciliações, conversas internas e recomeços. Muitos jogadores já passaram por momentos difíceis e conseguiram dar a volta por cima dentro do próprio clube. A torcida do Grêmio, conhecida por sua intensidade e paixão, sempre demonstra que sabe cobrar, mas também sabe apoiar quando vê comprometimento verdadeiro. O gremista gosta de ver atitude, gosta de ver jogadores que entendam o peso da camisa que vestem. Enquanto os rumores continuam circulando, o clima é de expectativa. Todos aguardam para ver se o clube irá se pronunciar oficialmente ou se a situação será resolvida internamente, sem maiores desdobramentos públicos. No futebol, histórias assim surgem com frequência e muitas vezes acabam tomando proporções enormes justamente pela paixão que envolve o esporte. O Grêmio, como um dos clubes mais tradicionais do país, naturalmente vive sob um nível de atenção ainda maior. Entre os torcedores, o sentimento predominante é de amor pelo clube. Independentemente de rumores, polêmicas ou especulações, a torcida gremista continua acompanhando cada passo do time com a mesma intensidade de sempre. No final das contas, o que todo gremista deseja é ver o time forte, unido e lutando por vitórias dentro de campo. A camisa tricolor carrega uma história gigante, e cada capítulo dessa história continua sendo escrito todos os dias. E se você também vive futebol com essa mesma paixão, se sente cada notícia, cada rumor e cada jogo como parte da sua própria história como torcedor, então já deixa seu apoio por aqui. Se inscreva no canal, curta o vídeo e continue acompanhando com a gente todas as histórias, debates e emoções que fazem do futebol algo tão especial para todos nós.